Meu querido aluno, vamos fazer agora as questões de radioatividade do tópico decaimento radioativo. Questão 1, uma questão da UEMA de 2014, primeira fase. Então vamos lá. Se você quiser ir direto, é isso que eu falo, né? Essas questões assim, você pode ir direto para, às vezes, para o comando da questão, né? Porque ele fala o seguinte: leia o texto que se refere ao acidente causado em uma reação nuclear que caracteriza o fenômeno da radioatividade. Ele fala aqui daquela usina japonesa de Fukushima, né, daquele acidente. Bom, e aí é o seguinte, ele fala aqui embaixo, aqui é o comando da questão. A radioatividade é a capacidade que os átomos de determinados elementos químicos apresentam em emitir espontaneamente energia sob a forma de partículas ou de radiação eletromagnética em uma reação nuclear. Essa é a pergunta da questão. Então, primeiro, o que é uma reação nuclear? Primeiro, a reação nuclear ela ocorre de um átomo instável para um átomo estável emitindo radiação. Geralmente essa radiação é emitida junto em partículas alfa e beta, que junto vem a gama, que é a pior delas, porque as partículas alfa e beta, como o nome já fala, são partículas. A radiação gama ela é uma onda eletromagnética. E fatores como pressão, temperatura, variação de pressão, temperatura, de concentração, isso não interfere na radioatividade. A radioatividade, a reação nuclear, não é uma reação química. Por quê? Porque muda o elemento químico, tá? O produto, o elemento químico formado no produto é diferente do que está no reagente, diferente de uma reação química. Isso eu já falei no início das nossas aulas, quando você estuda fenômeno físico, químico e nuclear, tá? Então vamos ver aqui. Letra A. A reação, então, continuando. Em uma reação nuclear, há participação somente de elétrons. Não. A reação nuclear é uma a reação nuclear ela é exclusivamente, como o nome já fala, núcleo, certo? Está relacionado a prótons, beleza? E nêutrons também. Dependência, dependência da pressão e temperatura. Eu já disse a você que pressão e temperatura não interferem, não interferem na reação nuclear. Identificação, a reação nuclear, identificação de estabilidade de um núcleo atômico por meio do número de prótons. Identificação da estabilidade, não. A estabilidade do núcleo atômico por meio do número de prótons. Não. Se você observar, tem uma coisa interessante. Se você pegar a tabela periódica e você analisar, até ali o número atômico 20, que é o cálcio, o número de prótons e o número de nêutrons são os mesmos. Depois, o número de nêutrons vai ficando um pouco maior que o número de prótons. Por que isso acontece? Para que eu possa estabilizar o núcleo. Lembre-se, eu tenho ali dentro 40, 50, 80 partículas positivas. É a mesma coisa que você pegasse um monte de ímã, tudo positivo, e juntasse ali. Você ia conseguir manter enquanto você tivesse uma força na sua mão ali, né? Porque depois o que ia acontecer? Naturalmente, se você tirar sua mão, eles vão se espalhar. Então, na verdade, a estabilidade está relacionada à quantidade de nêutrons que você tem ali, porque à medida em que o átomo vai ficando maior, ele vai precisando de mais nêutrons no núcleo para estabilizar esse átomo, beleza? Então, em uma reação nuclear, há decomposição radioativa de núcleos e formação de novos núcleos a partir mais estáveis, correto? Quando um, um elemento químico, beleza? Ele emite uma radiação formando um novo elemento químico, por exemplo, esse elemento químico formado ele é mais estável do que esse. Mesmo em que ele não emita partículas, mesmo em que ele emita apenas uma radiação gama, beleza? Que não tem carga e não tem massa. Por que emite radiação gama? Porque esse átomo B formado a partir da decomposição radiativa de A, ele é mais estável. Beleza? Então, questãozinha aí, letra D. Vamos ler aqui a última, né?
Em uma reação nuclear, há modificação e formação de substâncias ocorrendo um reagrupamento. Não, errado. Reagrupamento de átomos ocorre em uma reação química, tá? Os átomos são rearranjados espacialmente para formar novas substâncias. Então nós temos aqui nessa questão número 1 de radioatividade aí, ó, questão letra D.